Oi, pessoal, boa tarde. Que alegria estar aqui com essas mulheres maravilhosas. Eu sou No Arcanjo, sou founder de uma plataforma que conecta squads de criadores de conteúdo com projetos e marcas. Estou honrada em liderar esse papo. E eu já vou começar aqui, sem delongas, mandando uma super pergunta para as meninas, para a Camila e para a Lu. Porque a gente já sabe que vocês são super empresárias, né? Vocês têm marcas, produtos, imagino que tenham times para liderar também, e eu entendo super essa estrutura que a gente tem que ter para liderar pessoas dentro do nosso projeto e cultura e tudo mais. Afinal de contas, a Creators é uma startup que já tem 25 pessoas. Mas eu estou muito curiosa para saber qual é que foi o estalo de vocês para verem essa oportunidade de fato, se tornarem CEOs e criarem as marcas de vocês. Foi uma dica de amiga? Foi uma epifania no banho? Eureka! Ou foi aquela famosa DM do público pedindo uma marca direct to consumer para vocês? Bom, boa tarde, primeiro de tudo. Obrigada pelo... Nossa, muita gente, né, assistindo a gente hoje. Eu acho assim, eu estava ouvindo vocês falando, e eu honestamente acho que a gente já é CEO de nós mesmos. Há muito tempo, né? Há bastante tempo, né? Porque eu acho que as pessoas têm essa... É normal, assim, de enxergarem a gente com esse rótulo de empreendedora por conta do produto físico. Mas eu acho que empreender é inovar, e a gente, com a história do blog, da época de dinossauros, né? Estamos desde o início. 15, 16 anos atrás. Então, eu já sinto que eu sou empreendedora desde então. Mas, respondendo à pergunta do outro viés, o estalo para criar a GE Beauty não foi nada romântico. Foi uma direct, sim. Mas foi uma direct falando que eu tinha sido plagiada. Uma pessoa copiou a minha marca, criou uma marca de cuidados com o cabelo, Garota Estúpida, e estava na Beauty Fair. Então, foram as minhas leitoras me mandando, isso aqui é seu? Eu falei, não. Aí eu fui investigar, tirei do Mercado Rápido, porque eu tenho tudo registrado, até pensamento eu registro. E aí foi rápido para tirar do mercado, mas aí eu falei assim, putz, eu acho que está na hora de eu diversificar e de entrar numa aventura nova. Eu acho que a cabeça do empreendedor é um pouco por aí, né? E aí entrei nessa loucura de criar uma marca de beleza independente, sem sócio, sem investidor, sozinha na marra e com o conceito que estava na minha cabeça. Então, a história não é muito romântica, mas eu gosto de fazer do limão uma limonada quando dá. Mas eu adorei porque, às vezes, empreender é isso, né? A gente precisa, às vezes, levar um beliscão, um cutuco de alguém para ver a oportunidade acontecer, né? E como é que foi para você, Lu? O meu caso foi um pouco diferente, porque eu trabalho com o licenciamento da marca Chata de Galocha antes de ter a minha própria marca. Então, eu já trabalhei com várias empresas lançando mini coleções limitadas. Então, lancei escova de cabelo com a Condor, lancei roupa infantil com a Tricai, lancei linha de cosméticos com a TB Make. Então, foram pequenas experimentações que eu pude ter um gostinho, né, de como é ter um produto físico, porque a gente está no digital, a gente vende muito a nossa imagem, né, e isso é uma coisa que eu sempre pensei, assim, de conseguir levar o meu negócio para um lado que não dependesse exclusivamente da minha imagem. E foi por isso que eu comecei a licenciar a marca Chata de Galoche, fui lançando vários produtos ao longo dos anos, e até que eu tive um evento da minha vida que me fez criar a Lui, que é uma marca de bem-estar. Eu descobri uma doença autoimune em janeiro do ano passado, em janeiro de 2021. E aí, quando a gente descobre uma doença autoimune, se alguém tem doença crônica, é tipo um estalo, e aí eu comecei a pesquisar sobre gatilhos, por que essa doença se manifesta, não sei o quê. Aí eu descobri que a gente está todo mundo ferrado, sabe? Que, assim, que se a gente continuar vivendo do jeito que a gente está vivendo, vai dar muito ruim. E eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, eu não posso saber dessa informação. E aí eu falei, eu vou criar alguma coisa. E eu criei a Lui para ser uma marca de bem-estar, para levar saúde, movimento e bem-estar, obviamente, para as pessoas, mas de um jeito legal, sabe? Sem ser distante, sem ser difícil. Então, foi por aí. São essas duas necessidades, de desvincular da minha imagem, que eu acho que é importante, e também de poder compartilhar uma coisa que eu não consigo guardar só para mim, sabe? Eu acho que isso é a essência dos nossos negócios, assim, né? A gente começou assim e, no meu caso, eu continuo. Nossa, eu achei incrível também saber que foi a partir de uma experiência própria, né, que você já consegue assim ver, inclusive a dor de outras pessoas para ajudar a resolver isso, né, Lu?
Não, agora eu vou aproveitar que a Samantha está aqui do meu lado e já vou fazer uma pergunta para você, Samantha. A gente está falando aqui de um mercado novo, que é a Creator Economy, que está todo mundo se descobrindo nesse mercado, como é que monetiza, como é que as marcas atuam, como é que a gente trabalha em comunidade aqui. Mas eu vou trazer um tema que está começando a ser explorado aqui, que é aporte e investimento. A Camila já disse aqui para a gente que não foi investida, que começou ali na raça, isso é ótimo. Eu que estou no ambiente de startups, eu vejo bastante founders que já cresceram seus negócios investindo em outros founders, em mais momentos iniciais, como investidores anjos, né? E a gente tem visto isso acontecer já dentro da Creator Economy. A gente tem visto creators, como a Bruna Tavares, que investiu na Lunari, marca maravilhosa da Carla Lopes, que eu sei que é muito próxima da Lu, né? E eu quero perguntar para a Samantha se você tem visto esse movimento das marcas, esse interesse das marcas em ser sócias de creators, mas não pensando no momento da aquisição, né? Que a gente já viu a Pets aí comprou o canal Cansei de Ser Gato, a gente viu o Magalu comprou o canal Jovem Nerd. Estou falando mais de acelerar o negócio com o investimento e ser sócio. Você acha que esse movimento está rolando? Olha, eu acho que primeiro a gente precisa, né? O painel anterior era como é que você transforma CEOs em creators, né? Que normalmente é sobre o corre, e como é que você transforma, agora pensando em creators e influenciadores, que eu brinco muito que a gente, quem vê o close, né? Que é o que está lá, não sabe o que é o backstage para que aquilo fique pronto. E eu acho que, para que a gente tenha cada vez mais projetos, marcas, influenciadores prontos para se transformar em negócio, tem que virar uma chave, porque o investimento também vem quando o negócio está preparado para ser investido. Uma das coisas fundamentais, e que a gente, eu não sei se falou, porque eu não peguei todo o painel anterior, é o que faz um CEO, né? O que significa se transformar uma empresa. Quando você é influenciador, você está lá fazendo o quê? Você interagindo com as pessoas, engajando as pessoas para o seu conteúdo, trazendo elas para a sua identidade, né? É um lugar, o território onde quem manda é você. Quando você se transforma em CEO, aí os pilares aumentam, porque você sai só da área de comunicação, você vai para finanças, você vai para relacionamento, você vai para jurídico, você vai para a parte da contabilidade, e são essas outras caixas que fazem um produto ser interessante para aporte. Porque uma coisa, eu acho que é fundamental, é que, sim, marcas e investidores eles estão comprando a ponte, a chave para a festa, né? As festas onde a gente não está. Então, quando você lá, e falando, né, eu fui marca quase durante 20 anos, quando você compra, né, as meninas, por exemplo, já foram super parceiras de marcas que eu trabalhei, conheço a Lu há muitos anos. Mas o que você está comprando? Você está comprando um grupo de relevância, um contato com as pessoas em primeira pessoa que você não tem. Só que o que vem dentro disso não é só a audiência. Vem métricas, que você precisa saber com quem que você está falando, se você falou com efetividade, qual que foi o lucro que aquela comunicação gerou, que pode ser venda, mas também pode ser relevância, pode ser awareness, pode ser memória de marca. E a gente ainda precisa, e eu acho que é um pouco sobre isso, fala sobre o UPix, fala sobre novas economia, né, de mercado criativo, de que, ao se transformar em empresa, você não oferece mais só o post, você oferece um conjunto da obra que te faz o CEO, porque é o Chief Executive Officer, não tem communication, não tem closation, não tem post, é executivo. E essa estrutura executiva, ainda você tem poucos negócios prontos para vender, para serem aportados. E daí, indo só para fechar, quando você pensa em, beleza, você vai aportar, mas aí tem uma pessoa, você está comprando o quê? E cada vez mais, né, num mundo de recursos escassos, aonde você tem, hoje no Brasil, são 500 mil influenciadores disponíveis para ser aportados. Que escolhas você faz para aqueles que estão mais preparados para responder essa pergunta? Você está vendendo o quê? Base, engajamento, seguidores? Bom, eu particularmente, né, eu não sou fã de todo mundo não deveria ser influenciador. Eu não acho que, ao contrário, eu acho que tem influenciadores e geradores de inventário gratuitos para plataformas, que aí sim somos todos nós. Mas os influenciadores, quando eles vendem alguma coisa, a pergunta precisa estar preenchida de mais coisas além do que você consegue enxergar olhando o próprio perfil. Sim, até porque eu acho que a profissão do influenciador, muitas vezes, ela é resumida a menos coisa do que ela pode entregar. E isso, muitas vezes, o influenciador não enxerga.
Porque quando você contrata uma pessoa para criar um conteúdo, vem ali a pessoa, vem ali um diretor de arte, um roteirista, um videomaker, um editor, um fotógrafo, né? Tudo isso gera nota, tudo isso gera custo, tudo isso é planilha, tudo isso é Não, capital e às de vezes o giro. influenciador, ele tendo a ciência de tudo que ele engloba, até estratégia, às vezes você cria para a marca a estratégia, né? Aí você consegue precificar de uma maneira, né, mais atraente, com mais valor naquilo que você está oferecendo, né? Eu acho que a gente está chegando num momento de maturidade, assim, que a gente sabe brincar com um brinquedo já e sabe até onde a gente pode ir. E o criador precisa ter não só essa consciência, mas olhar para o seu negócio de maneira estratégica, porque senão é camarão que dorme a onda leva. Tipo assim, você não sabe para onde você está indo, aí o algoritmo, quando você viu, já está em outro canto, entendeu? Você tem que ter mais ciência de onde você está pisando. E eu acho que isso também, a gente já está na internet há bastante tempo, né? O Gé tem 16 anos, o Chata tem 15, e é isso. Eu acho que uma coisa que nós temos em comum é que a gente sempre se adaptou, a gente sempre esteve ali, né, muito ciente daquilo que estava acontecendo para não ficar para trás. Eu acho que essa nova onda, essa creator economy, essa história dos criadores agora estarem virando marcas, faz parte aí de uma tendência que a gente já está vendo de fora e que faz sentido, né, na progressão, eu acho, dos nossos negócios. Assim. Não acho que faça sentido para todo mundo, mas é mais uma opção. Eu amei, gente. Já dá para ver que elas são, com certeza, mulheres de negócios, né? Já trouxeram aqui muitas coisas de estrutura de business. E, claro, que quando a gente fala de dinheiro, de aporte, isso é sensível. É uma pauta sensível porque ela precisa de métricas, ela precisa trazer o ROI, o investimento e tudo mais. Mas eu queria agora deixar um pouquinho mais polêmica essa pergunta e vou falar de Influence for Equity, que aí é uma história diferente, né? Então, não é o meu dinheiro que eu estou esperando ser multiplicado. Vou te dar um pedacinho da minha empresa e você faz o que você faz de melhor, que é divulgar, engajar seu público, né? Espalhar a marca por aí. A gente tem um caso super legal da Juju Noremose, que virou sócia da Raoma, que é uma marca de chocolates health. E ela fazia publis normais e falou para a marca, falou, então tá, estou indo bem aqui, meu público está engajado nesse post, me dá um pedacinho da empresa, ações ou equity, vamos dizer assim, para eu continuar fazendo isso e vocês não precisam mais me pagar por post e tudo mais. Ela mandou super bem, a marca começou a vender 3 vezes mais. E aí conseguiu até comprar um pouquinho mais de equity deles, né? E como é que a gente estrutura essas relações, entregando o que a gente faz de melhor, que vocês já deixaram bem claro aqui, que o tempo, a maturidade, né, todas as tratativas ao longo desses anos deixam vocês mais preparadas para criar valor para as marcas. Vou começar de lá para cá, Lu, manda para a gente. Não, quando você fala, né, de influência por equity, para mim é uma maneira mais atual de fazer um afiliado, assim, porque querendo ou não é isso, né? As pessoas antigamente elas vinham atrás de você no inicinho, quando ainda não existia ainda o mercado, né, que se pagava o publi, ela vinha com um link, aí você vende e você ganha em cima daquilo. Hoje é uma maneira mais para quem já está mais em cima, para quem já demonstrou que tem ali, né, um valor realmente naquela influência, eu acho que faz todo sentido. Eu já quis fazer isso com várias empresas que assim a gente já trabalha há bastante tempo, né, de falar, gente, mas assim faz todo sentido. Eu tenho algumas ideias que eu acho que vão beneficiar a empresa, mas aí passa do meu papel de influenciadora, porque também depois de um certo tempo, né, trabalhando nesse mercado e vendo as ações, a gente sabe a ação que funciona e não funciona. A gente consegue ligar A mais B daquela ação que a gente fez ali e, putz, talvez isso seja interessante. Então, eu acho que para as marcas, trazer uma pessoa que é expert em influência, eu acho que, cara, faz todo sentido. Eu acho que é um outro caminho muito interessante de continuidade. Eu entendo o paralelo que você fez do afiliado, mas é uma coisa que é uma sociedade, né? Tem mais comprometimento, é quase que um casamento ali com a marca. E é interessante que você tenha a oportunidade de testar esse match antes, né? Com a publicidade normal, com os publis, etc. E aí, no caso da Juju, eu conheço ela e eu achei perfeito também esse match, porque você vê que a pessoa já está contribuindo, traz ela para o risco com você, ela gosta da marca, consegue entregar mais e tem uma garantia muito boa também. Então, acho que é um ótimo modelo, assim, acho super interessante e natural também de acontecer. Até porque é bom ter um cérebro pensando nos formatos. E constante. E o CAC está altíssimo, né? Então, assim, eu sinto isso com a GE Beauty, você deve sentir com a sua também, com a Loi, que a gente consegue movimentar ali. Eu brinco que eu sou blogueira de graça, né?
a gente consegue movimentar muita coisa com essa estrutura interna, assim, de um influenciador próprio, agilidade, tudo. E, inclusive, o network do próprio influenciador. Então, eu acho que agrega bastante, assim, é interessante demais. E eu acho que isso é uma dor das marcas, né? Não é à toa que a gente teve o painel anterior aqui né, de trazer os CEOs como influencers também. Então, Eu amei, gente. Eu vou fazer uma tecla SAP aqui, que a Camila falou sobre CAC. Não sei que todo mundo sabe que é custo de aquisição de cliente. E vou deixar agora a Samantha conduzir sobre a perspectiva de marca, sobre equity por influencer. Como é que vocês pensam isso desse lado? Eu amei que você fez a tradução, porque eu também ia dizer, né? Porque às vezes o equity não é para todo mundo, não faz sentido, mas significa que você tem ações da empresa, né? Você compra um pedacinho ali da empresa. E é interessante pensar que, apesar da gente olhar e falar, poxa, isso está relacionado ao modelo de creators, isso também vem do mercado corporativo. Hoje, as grandes plataformas, grandes empresas, parte da negociação de aquisição de uma liderança, especialmente uma liderança disputada de mercado, ela vem com ações da empresa. Porque o que a gente está dizendo, acho que a Camila falou a palavra que, para mim, define sobre o que a gente está falando. Olha que interessante, a gente começou a conversa, todo mundo falou, pô, então eu vou querer comprar um pedacinho da empresa, quero trocar meu trabalho em um pedacinho da empresa. Mas você também está comprando dos dois lados risco. Que enquanto você é influenciador, qual que é o contrato de negócio? Você entrega o produto público, segurei aqui seu postinho, obrigada, beijo. Se explodir se a empresa for pega pelo ISG, se tiver questões financeiras, jurídicas, eu sou influenciadora, não tive acesso à informação. Ao se transformar em sócia, não deveria, né? Você tem um distanciamento, pelo menos ele é um pouco mais seguro. Mas se você é parte daquela companhia, você tem um aumento de risco para os dois lados. É por isso que eu falo sobre maturidade de negócio. Qual é a maturidade de negócio? De quem se predispõe a ser sócio de alguém e pode ter uma estrutura que vai te ajudar a fazer a avaliação do quanto custa aquela sociedade para você também. E, do lado da marca, você precisa entender também com quem você está se associando. Diferente de uma associação de duas marcas, uma joint venture, que você pega, eu imprimo uma coisa, você faz a arte, a gente juntos somos uma empresa. Você está falando da personificação. Quando você se associa a um influenciador, você trabalha com personificação. Para as marcas, apesar de, a gente fala, né, de uma cultura hoje que cada vez mais a gente vai profissionalizando os creators, ainda são pessoas. Tem um medo profundo das marcas de se associar a alguém que tem comportamentos naturais da construção da humanidade que podem não estar alinhados 100%. E isso vai até por um movimento que tem acontecido muito grande, como o posicionamento político, por exemplo. Nós estamos falando de quando você se associa a uma persona, você não se associa, é completamente diferente de você se associar a um produto, a uma empresa, um CNPJ. O pacote é muito importante. É por isso que, volto à primeira pergunta, no momento onde você decide ser CEO, não é mais sobre engajar as pessoas, é sobre pensar, eu amei que você trouxe a possibilidade de ser licenciado, a possibilidade de gerar produto físico, a ideia de que a sua persona também faz parte daquela marca e que o negócio passa por financeiro, contabilidade, estrutura de pessoas, contratação, negociação, vai para um outro patamar de debate. Às vezes, eu não sei se isso é tão claro. Concordo plenamente. É uma pauta polêmica e difícil para ambos os lados, como vocês mesmas mencionaram. Contrato social não é brincadeira. Mas não. Eu acho que tem um risco, esse risco da pessoa, que somos todos humanos falhos, podemos fazer, né, besteiras aqui e ali. O painel anterior também traz a importância de trazer cara para as empresas. E aí isso também é sensível, porque às vezes é um funcionário, um executivo que faz alguma coisa que mancha o negócio. Então, assim, é realmente um casamento, que casamento nem sempre dá certo, mas quando a gente casa, a gente tem uma confiança a mais, dá uma checada a mais, né? Então, Por isso que eu falo que a estrutura, ela fala de influenciador, mas eu sempre separo o influenciador e o que é influência. O influência não necessariamente é a quantidade de dancinhas que você é capaz de produzir, mas é a capacidade de personificar a ideia, a cultura, o posicionamento de uma companhia. E essa influência, ela custa, porque ela custa para ser construída. Ela custa para ser validada pelas pessoas. Você pode dizer para as pessoas, eu sou tal coisa, as pessoas dizem, não, obrigada, não é.
né? Então, você precisa, consistência, relevância. Numa era de cancelamentos, cada vez mais as pessoas estão muito expostas e também, muitas vezes, quando a gente fala o CEO, ele é o principal porta-voz de uma empresa. Não é comum que a gente veja questões onde você fala o CEO ele foi interpelado, porque tem a parte legal de você ir lá e dar uma bela entrevista, né, num jornal nacional, mas tem também de responder juridicamente por aquele lugar e por aquela empresa pelas tomadas de decisão. Então, ao se transformar CEO, seja da sua microempresa, e eu falo isso muito no lugar de pensando em quem é você, o que você faz, o que você oferece para você, para a sua audiência e para a sua empresa, essas balanças estão levando a gente a um lugar cada vez mais caixinhas que precisam ser preenchidas. De fato. Bom, acho que vocês trouxeram 2 temas importantes. O primeiro é educação, para a gente aprender a ser CEO, liderar uma empresa. Isso é importantíssimo, né? Focar, investir tempo e preparo para poder liderar uma empresa. Afinal de contas, a gente sabe bem que é preciso dar resultado, né? Ter uma boa reputação, engajar os times e tudo mais. E eu queria entender o que vocês acham sobre esse medo da associação de imagem. Tem a ver com o tamanho da empresa. Que eu senti nesse case da Juju aqui, que era uma empresa que estava crescendo, estava mais inicial, fazia muito sentido ter essa imagem associada. Agora, quando a gente pensa num gigante de ações, capital aberto na bolsa, o risco é um pouco maior. Vocês acham que tem a ver com o tamanho da empresa também? Eu não entendi a pergunta. Essa checagem... O risco, o medo do risco, sim. tem a ver com o tamanho da empresa? Olha, Tem, né? Tem, mas Tem. eu acho que no caso da OMA pequena, você consegue ter uma checagem mais dentro, assim, sabe? Tem o risco de ser... Eu não conheço os números, né? Mas tem o risco de virar ou não virar. Mas quanto mais você está apostando, mais você pode ganhar em cima daquilo. Então, às vezes, uma melhor aposta você ir numa marca pequena que você consegue checar e você tem certeza ali do potencial, seja pela qualidade do produto. Eu estou numa energia que eu sou muito mais fã assim, de bom produto, caixa, boa estratégia a longo prazo, sabe? Do que inventar a nova roda. Eu acho que chocolate, shampoo, né? São produtos... São coisas roupas neutras. de academia, São coisas neutras. São coisas que nós usamos bastante. Então, são produtos... Se o produto é bom, já é meio caminho andado, porque aí você já garante a sua recompra, né? Não é... Se funciona, já está show. É fato. Gente, então vou falar aqui, de uma semana passada saiu um dado importante. Saiu a lista pela Forbes Estados Unidos dos 50 maiores creators do mundo, levando em consideração alguns aspectos como monetização e quantidade de followers. E tiveram 2 números nessa lista que me chamaram bastante atenção. O primeiro deles é que, desses 50 nomes, 18 já são CEOs. Isso já reforça bastante a tendência desse tema que a gente está discutindo aqui. E um outro não tão bom é que, desses 50 nomes, apenas 7 são de pessoas pretas. Ou seja, só 14% dos maiores creators do mundo são, de fato, diversos, né? E aí eu queria começar com a Samantha, a perguntar para você o que você acha que a gente pode usar a Creator Economy para diluir um pouco mais essa oportunidade de monetização entre grupos minorizados, né, que trabalham com criação de conteúdo, e como que a gente pode ajudar essas pessoas minorizadas e às vezes, com pouco acesso a tudo isso que a gente está falando aqui, a também virarem CEOs. Cara, eu acho que a gente está falando de um reflexo de uma estrutura que ela está pautada até pelo tempo que a maioria dos creators chegaram em acesso a tanto as plataformas, quanto aos modelos de negócio, quanto a até o que a gente está vendo hoje, e eu acho que essa falta de proporcionalidade, até o fato de perceber a falta de proporcionalidade é um sinal desses tempos, sabe? Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa repactuar quando a gente pensa sobre criação de conteúdo. Primeiro e aí serve para o lado de cá primeiro, né? Enquanto audiência, aonde a gente está colocando a nossa atenção?
Porque a definição de quem são as pessoas que vão estar lá nos Top Creators, quem são as pessoas que vão ser convidadas para os painéis ou para as palestras, fala muito sobre o reflexo da sociedade que nós estamos construindo. Então, o primeiro de tudo, se só tem 7 dentro dessa listagem, fala de uma sociedade ainda majoritariamente racista e que não tem interesse em comportamentos, ou não tem o nível de interesse proporcional em comportamentos de pessoas de grupos minorizados. Então, a primeira coisa é, putz, temos um ponto na lista? Temos um ponto estrutural na sociedade. Porque, a partir disso, todo mundo se corresponsabiliza. O segundo ponto é que muitas iniciativas estão sendo criadas para acelerar essas carreiras, né? Para acelerar que as pessoas elas existam. Mas a gente ainda precisa, e aí, muito de quem está do lado do mercado, a gente precisa fazer um trabalho profundo de entendimento de líderes das empresas, de líderes das marcas, da importância desse investimento. Do qual é o impacto quando você faz a seleção do seu grupo de influenciadores? Qual é o impacto que você cria? Porque nós precisamos de lideranças mais comprometidas com essa transformação. Ela não vai acontecer de maneira orgânica, ela não vai acontecer de maneira... Até, né, as pessoas dizem, mas nós estamos melhor. Não vai acontecer na velocidade que precisa acontecer se nós não tivermos um compromisso com meta, com data, com investimento, com números. A gente precisa assumir compromisso público. Então, honestamente, assim, do lado de cá, estão olhando para quem, que painéis estão frequentando, que likes estão dando, é responsabilidade de todo mundo aqui. E, no segundo, responsabilidade desse lado da mesa, aonde você está escolhendo colocar o dinheiro da sua empresa. Aí sim, CEOs, vocês são os responsáveis. Eu acho até que tem um exemplo. Eu também. Compromisso. Eu amei essa palavra. Obrigada, Samantha. Eu só ia completar, acho, assim, do nosso lado, tem um exemplo que você citou aqui, né, que é o investimento da Bruna Tavares na marca da K, da Lunari, que eu acho que é o que a gente pode fazer, né? À medida que mais criadores vão sendo CEOs, a gente começa, né, a diversificar, a gente pode investir, a gente pode escolher essas pessoas, né? A Carla tem um negócio que é sensacional, todo baseado na ancestralidade, que traz toda essa cultura ainda mais para o centro. E aí teve ali outra creator, que já é uma CEO incrível, que resolveu investir ali para fomentar esse negócio e para fazer, né, com que o negócio dela esteja ainda melhor. Mas eu também acho que só do fato da gente ter um microfone, no caso, a rede social, já são tantas possibilidades do que a gente pode fazer com essa vitrine, que eu acho que isso é uma fase 2, assim, do investimento, de tudo. Mas a gente, como veículo, a gente tem, como você falou, responsabilidade, obrigação de falar sobre o problema. Porque se há uma estrutura, alguém foi lá e construiu. Então, a primeira coisa é ter a ciência de que é uma estrutura. Então, a gente vai, cada um com seu martelinho, ó, tuc, 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 até que a gente quebre a estrutura e construa uma nova estrutura. E eu acho que isso só pode ser feito com todo mundo junto e tendo a ciência do problema. Então, assim, a internet, eu sou nordestina, então, assim, a internet por si só já foi uma janela que foi aberta para que a pluralidade, em vários sentidos, pudesse ser ocupada, né? Então, também com diferença de sotaques, pessoas que não moravam no eixo, ideias, visões diferentes. Então, acho que a internet já abriu essa possibilidade. Agora, a gente tem um monte de ferramentas. Assim. Eu que estou há 16 anos nisso, eu lembro demais das campanhas que eu fazia no início, e que, se hoje a gente está falando desse dado, imagina há 10 anos atrás. Tipo assim, era surreal assim, de falar. Tinha, assim, duas celebridades pretas para representar uma marca de cabelo no Brasil inteiro. Então, tipo assim, tinha que inventar nomes para poder colocar na campanha quando a marca se esforçava. Então, eu acho que, de um lugar que não é um lugar de fala o meu, eu consigo enxergar uma evolução muito boa, mas que é daí para cima e com a força de todo mundo, sabe? Então, acho que todo mundo que tem ou um veículo, ou uma marca, ou que é apenas consumidor, o algoritmo é feito por pessoas, então, são as pessoas que impulsionam um conteúdo ou outro. Então, se o algoritmo, muitas vezes a gente reclama que ele é assim ou assado, não é o robô que está fazendo, somos nós. Então, eu acho que é uma responsabilidade de todo mundo que está aqui. Maravilhosa.
Camila, obrigada por falar. Sei que a Djamila nos ensinou muito sobre o lugar de fala e é importante a gente respeitar e dar destaque, mas os aliados são tão importantes na luta quanto os próprios soldados, né? Então, a gente tem que mesmo aproveitar esses aliados, esses espaços. A gente viu um exemplo da Giovanna Bank em Portugal recentemente. Ela é uma aliada importantíssima e olha só o quanto ela conseguiu trazer de atenção para esse caso, e a gente já sabe que não seria a mesma coisa se eu, uma mãe preta, estivesse lá, né? Meninas, nosso tempo acabou, esse papo está maravilhoso, não queria acabar nunca. Agradeço muito, e agora eu vou deixar só para vocês falarem uma dica para quem é creator e quer virar CEO. Vamos lá, todo mundo. Se prepare, que o rojão é grande, gata. Só digo isso. Não, eu acho que é cuidar, assim, ter consciência de que você está indo fazer esse rolê porque você quer, e com a ciência de que é difícil pra caramba, não é brincadeira. Realmente é um outro nível de responsabilidade, porque a sua equipe vai aumentar, os seus compromissos vão aumentar, as suas responsabilidades vão aumentar. Então, assim, é bastante coisa que você vai cuidar a mais, mas eu acho que se você escolhe esse caminho, é cuidar da marca num nível além, né? Porque, como você falou, vai representar de um jeito que não é mais só a sua reputação naquele post, mas a sua reputação representando uma empresa que, claro, a gente cria coisas para crescer. Então, eu acho que são esses dois pontos, assim, e reorganizar a agenda com as novas prioridades também. A minha dica é entender por que você está fazendo o que você está fazendo. Eu acho que não vale mais botar mais uma marca no mundo só para botar, só para ser um negócio. O que você vai contribuir? Sabe? O que aquilo significa? Como que você vai fazer diferença na vida das pessoas que vão ter contato com a sua marca, que vão, sabe, ela faz sentido existir no mundo? O mundo está melhor porque você criou a sua marca? Eu acho que a gente precisa pensar muito no propósito das coisas, e eu acho que vale esse questionamento antes de dar esse passo. Porque produto por produto, hoje em dia, todo mundo faz, né? O acesso é muito fácil. Então, Sim. se você não tiver uma marca forte ali, que tem a razão de existir, né? E eu vou falar uma coisa que, né, já que já deu textão aqui, vou falar uma coisa maneira agora. Que é, tipo, cuida da cabeça, sabe? Porque a ideia de que você tem que gerar conteúdo o tempo inteiro, para todo mundo, sobre tudo, e que tudo tem que ser transformado em pauta sobre tudo, e que todo mundo tem o compromisso de mostrar o seu processo, a sua vida, não é verdade. Não é verdade. Isso aqui ainda é muito importante. Sabe? Tá tudo bem se você for tímido, tá tudo bem se a sua parada não for se exibir nas redes, tá tudo bem se você não souber a última dancinha, tá tudo bem. Porque no final do dia, se a gente sabe o que a gente aporta na mesa, para que a gente está fazendo, tá tudo bem a gente fazer menos, consciente, visão, né, com visão, lá na frente, no alcance, e devagar também se chega. Eu acho, muitas vezes, eu tenho conversado com muita gente esgotada. E isso me preocupa muito. Porque, gente, eu sou diretora. Estou aí um dia, né? A gente vai que vai que vai. Pô, mas quem vem que vem que vem? Se todo mundo estiver destruído, ninguém chega, e aí não tem como a gente continuar legado de coisa nenhuma. Então, cuidem-se. Maravilhosas! Né? Cuidem, cabeça.